Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 641 – Abrigo da Ilha Misteriosa. Ansem entrou no abrigo metálico e ameaçador e, de repente, viu uma figura escura voando pela ilha misteriosa. Ele franziu as sobrancelhas e gritou em voz alta, já emitiu um comando proibindo o acesso à ilha misteriosa. Quem desobedeceu às minhas ordens e veio? De pé na parede alta do abrigo metálico, Ansem notou que era a figura de um homem que estava se aproximando. Ele não tinha um animal de estimação como a raposa prateada ao seu lado, portanto, estava sendo perseguido por uma série de monstros. Ele estava abrindo caminho em as hordas de criaturas, ossos e sangue pavimentando seu encalço. Nenhum monstro poderia impedir a aproximação dele, que estava vindo diretamente para o abrigo metálico. Ansem teve um vislumbre do rosto do homem, mas era desconhecido. Tinha cabelos escuros e armadura preta, seus olhos eram bonitos e uma espada de cobre brilhava na sua mão. Sua sutileza com a espada era notável e cada golpe da espada era intimidante de se observar. Estranho. Como é que eu nunca vi este homem nos campos de gelo antes? Ansem teve certeza de que nunca tinha visto essa pessoa nos campos de gelo antes. Com habilidades de espada como essa, ele o teria reconhecido com facilidade. O homem se aproximou e ficou com uma expressão confusa, quando viu Ansem em pé no topo da muralha alta. Ele estava na muralha do abrigo espiritual sem uma única criatura ao redor dele. Uma raposa prateada descansava graciosamente em seus ombros. Dessa forma, presumiu que os dois pareciam um espírito. E foi isso que o homem pensou que Ansem fosse. Sem aviso prévio, começou a brandir sua espada contra ele. Ansem franziu a testa, sem saber o que havia de errado com o estranho. Sem dizer uma palavra, executou uma habilidade poderosa e estava tentando atacá-lo. Rajadas de vento seguiram atrás da espada enquanto ela voava pelo ar a uma velocidade assustadora. Com tanto poder, esse homem provavelmente abriu seu bloqueio genético. Enquanto Ansem observava a chegada, teve certeza de que esse homem havia decidido roubar o abrigo dele. Não aceitaria essa introdução brutal, então decidiu se envolver na luta. Wang Yuan ficou chocado quando a luta começou, porque esteve no segundo santuário de Deus por mais de uma década, cercou muitos abrigos reais e lutou contra muitos espíritos reais nesse tempo. Depois que conseguiu desbloquear seu bloqueio genético, nunca achou um oponente que rivalizasse com seu próprio talento. Dentro de 2 segundos, 2 espadas longas estavam o atacando freneticamente, de modo que não conseguiu obter uma vantagem. Nunca esteve nesse tipo de situação antes, pois não achava que os espíritos reais pudessem se tornar tão poderosos. Ansem percebeu que seu oponente também era bastante poderoso, já que estava usando a habilidade dupla esvoaçada com o melhor de suas habilidades, só que precisaria se esforçar mais para ganhar, mesmo que parecesse que estava suprimindo o oponente. O adversário não era apenas hábil com a espada, mas também bem habilidoso em vários outros aspectos. Ele parecia um gênio, que vinha de uma grande família. Ansem temia que o oponente pudesse até ser mais forte do que Shuei Kun. A gente nem se conhece. Mesmo que a propriedade do abrigo real seja seu objetivo, me matar é tão difícil que não vale a pena. Ansem estava se preparando para usar a balestra de pavão para matar o atacante. A última coisa que queria agora era se envolver com outro lutador, então decidiu testar a determinação dele por meio do diálogo primeiro. Você não é um espírito? Wang Yuan ficou surpreso quando ouviu o que o outro disse. Rapidamente, desinvocou as almas de besta e olhou para o rosto do Ansem com descrença. Como você pode me confundir com um espírito? Por acaso, já viu um assim antes? Ansem suspirou de alívio, mas nunca esperou que seu oponente acreditasse que ele era um espírito. Wang Yuan observou Ansem por mais um momento e então se aproximou para manter os punhos juntos e se curvar, falando em seguida, foi mal. Não quis te ofender, cara.
Eu te vi quando você estava em cima da muralha. As criaturas te cercaram, sem ter coragem de se aproximar com medo. E olha essa sua aparência. Como não vou pensar que você é o governante daqui? Ou foi o que pensei? As aparências enganam. Mas, é sério, foi mal por tudo, então acho melhor começarmos com o pé direito. Posso saber o seu nome? Ansem revisou a explicação e pensou que fazia sentido. Com um sorriso irônico, respondeu, eu sou Ansem, mas acho que já ouviu falar de mim aqui nos Campos de Gelo. Você é o Ansem? Wang Yuan parecia ainda mais surpreso. Com um olhar de maior descrença, teve que perguntar, você é o Ansem que se formou na Academia Militar Falcão Preto? Acredito que não teve outro Ansem no Falcão Preto. Então, sim, esse sou eu, respondeu jovialmente. Como é que isso é possível? Você só está no segundo santuário de Deus por pouco mais de um ano e, ainda assim, já desbloqueou seu bloqueio genético. Diabos, me conta como foi capaz de ir tão longe. Ao ouvir o que Ansem disse, o Yuan não ficou mais confuso. Em vez disso, ficou apenas agitado de surpresa agora. Gosto de chamar isso de talento natural. Ansem tocou o nariz, começando a se perguntar como todos sabiam que só estava há um ano no segundo santuário de Deus. Wang Yuan congelou por um momento, mas falou após um momento. Desbloquear o bloqueio genético em apenas um ano não é algo que só talento resolve. Na boa, acho que isso já está no nível daqueles supergênios. Depois de outro breve silêncio, ele zombou de si mesmo e disse, meu nome é Wang Yuan. Sou o tio da Wang Mengmen. Antes de eu vir aqui nos Campos de Gelo, ela me falou para eu te procurar e ver se precisava da minha ajuda com alguma coisa. Agora ficou claro que não precisa. Você é tio da Mengmen? Agora foi a vez do Ansem de ficar surpreso. Eu sou o tio dela, sim, 20 anos mais velho. Na verdade, Wang Yuan sorriu e continuou. Se quiser, fique à vontade para me chamar de tio, assim como ela me chama. Qualquer coisa, pode me chamar de mano também, quem sabe? Do que você preferir. Vou ficar com tio. Se não, não tenho certeza de como contarei para Mengmen sobre como nos encontramos hoje. Ansem tossiu. Este homem era 20 anos mais velho do que ela, mas ainda falava como se fosse jovem. Que homem! Já nos apresentamos, então sem rodeios. Bora verificar a área juntos. Aquele que der o golpe final numa criatura pode ficar com o corpo, mas, não importa o que aconteça, a propriedade do abrigo será sua, disse Wang Yuan. Tio, acho melhor você entrar sozinho, porque acredito que não é uma boa entrarmos juntos, Ansem sugeriu. Oi? Você também vai me abandonar? Wang Yuan sorriu. Ansem apontou para a raposa no ombro e disse, meu animal de estimação tem um poder especial. Com ela ao meu lado, nenhuma criatura vai se aproximar de mim. Então não vamos conseguir caçar nenhuma se formos juntos. Um animal de estimação assim existe mesmo? Mano do céu, isso é incrível! Wang Yuan, com outro olhar de choque, olhou atentamente para a raposa prateada. Mas, pelo menos, entendeu agora por que todas as criaturas estavam se afastando do Ansem. Mas que poder simplesmente foda! Com esta raposa acompanhando, você não tem uma passagem livre para o salão de qualquer abrigo espiritual? Pode possuir qualquer abrigo que desejar com essa coisinha? Wang Yuan perguntou. Esta habilidade só funciona contra criaturas, uma pena. Ainda tenho que cuidar dos espíritos pessoalmente, Ansem respondeu, sem sentir a necessidade de esconder nenhuma dessas informações. Bem, para mim já tá bom. Bora, vamos nos aventurar lá dentro. Que tal me mostrar do que ela é capaz? Wang Yuan puxou as mangas do Ansem, levando-o para dentro do abrigo metálico. Como de costume, nenhuma criatura ousou se aproximar, de modo que encontraram o caminho livre para o salão espiritual sem basicamente nenhum problema. Isso surpreendeu Wang Yuan. Realmente, o animal de estimação mais foda.
Wang Yuan não estava interessado no espírito, visto que só continuou olhando para a raposa prateada. Parecia que ele realmente queria um para si. Ansem olhou para o espírito na frente dele, e isso trouxe uma grande alegria para seu coração. Capítulo 642 Princesa Espírito do Vazio. Era um espírito feminino, que vestia uma armadura de chifão, destacando seu par de pernas lindas. Ela tinha orelhas afiadas e um par de asas nas costas, em forma de borboleta. Seus olhos eram roxos, como pequenas ametistas. O espírito era lindo como uma elfa. Wang Yuan se virou para olhar para o espírito elfo, depois forçou um sorriso e falou: "Só agora me arrependo da oportunidade de tentar enfrentar este lugar sozinho. Essa gostosa poderia ser minha se eu tivesse ganhado. Que tal uma competição de leve? Vamos ver quem é o primeiro a ganhar o espírito." Ansem sorriu. Não, a família Wang não volta atrás na palavra. Ela é toda sua, Wang Yuan acenou com a mão enquanto falava. Ansem não fez cu doce, conforme corria diretamente para o centro do salão espiritual. O espírito observou o humano se aproximar dela e, sem nenhuma hesitação, correu para enfrentá-lo. As criaturas tinham recuado, então só restava o espírito, disposta a lutar até o fim amargo. Ansem preferia não se envolver com ela, então invocou a princesa Yin e a princesa Yang. Em seguida, deu a ordem para as duas lutarem com o espírito, enquanto continuava correndo para a estátua espiritual. Puta que pariu! Espíritos gêmeos e ainda gostosas! Quando Wang Yuan viu as princesas Yin e Yang, seus olhos se arregalaram mais do que os de um touro, e ainda com o queixo caído. O espírito elfo queria ir atrás do Ansem, mas acabou suprimida pelos espíritos gêmeos que foram para cima dela. Em breve, ele alcançou a estátua espiritual e arrancou a pedra espiritual da testa. Eu, espírito do vazio, estou disposta a me submeter e oferecer lealdade absoluta ao novo mestre. Eu me tornarei uma serva fiel a partir de agora até a eternidade. O espírito elfo desistiu da luta, ajoelhou-se diante do Ansem e jurou lealdade. Wang Yuan congelou depois de testemunhar tudo. Ele apenas ficou lá, observando Ansem colocar sem esforço a pedra espiritual na testa da princesa espírito do vazio. Em uma luz ofuscante nascida da pedra, a princesa espírito do vazio desapareceu de vista. Mano, não creio, você é incrível. Como conseguiu isso? Tenho certeza que você pode me ensinar uma ou outra coisa. Estou tentando ganhar um espírito gostosa e de classe princesa, mas nunca tive sucesso. Wang Yuan se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Seu rosto estava radiante de felicidade, enquanto o olhar de um velho maduro rapidamente se dissipava. Tudo depende da sorte, disse Ansem. A sorte é uma amante instável. Rezo por sorte todos os dias, especialmente antes de atacar um abrigo real. Até mesmo tomo um banho antes. Mas todos os espíritos que encontrei até agora escolheram se autodestruir quando peguei a pedra espiritual. Wang Yuan parecia abatido. Cara, infelizmente não posso te ajudar com isso. Ansem mostrou um rosto que parecia que queria ajudar, mas que não podia devido às circunstâncias. De verdade? Então, que tal você me ensinar um jeito melhor de conseguir capturar uma? Ou que tal me vender um dos espíritos se estiver disposto? Wang Yuan sugeriu, enquanto quase babava pelos cantos da boca. Seus olhos continuavam se desviando para as princesas Yin e Yang, até quase parecia obcecado com a necessidade de uma. Quando continuou falando, você pode me vender quantas quiser, dinheiro não é um problema. Vamos fazer assim então? Da próxima vez que encontrar um espírito que queira, é só me chamar. Eu vou te ajudar a pegar a pedra espiritual. Com a minha sorte, tenho 90% de chance de conseguir obter. Ansem desinvocou rapidamente as princesas Yin e Yig. Ele passou muito tempo tentando derrotar e obter os espíritos gêmeos, então jamais pensaria em vendê-las. Além disso, frequentemente as chamava para massagear os ombros e fazê-los se sentir bem. Além do mais,
com o palácio de cristal sendo tão grande, os serviços das duas eram de grande ajuda para a Formosa da Neve em mantê-lo operacional. Ansem achava que já não tinha pessoal suficiente, então não queria vendê-las, mesmo que pudesse. Perfeito por mim. Nesse caso, minha felicidade futura está nas suas mãos. Wang Yun lambeu os lábios, e o modo como se segurava parecia como se estivesse tentando esconder sua decepção por não ser capaz de comprar os espíritos gêmeos. Porém, Wang Yuan foi consolado pela vontade do Ansem de ajudá-lo com uma pedra espiritual, na próxima vez que localizasse um espírito que queria. Depois de testemunhar as princesas Jin e Yang em ação e vê-lo reivindicar a lealdade da princesa do vazio, Wang Yuan o considerava como algum tipo de deusa da sorte. Assim, segurou a mão dele e desejou por uma sorte das grandes, não querendo soltá-la. Cara, em que século estamos? Largue essas crenças supersticiosas por um minuto. Ansem se sentiu estranho por ter sua mão agitada e por quase ser adorado por um homem tão grande. Você é jovem, mas nasceu com o cu virado para a lua. Você não conhece a desgraça de viver como um escravo do azar. Então vou te contar as minhas experiências para que possa entender. Esse azar da desgraça está atormentando a minha vida, desde todos os meus dias de escola, até na hora de separar os assentos da sala de aula. Havia 25 meninos e 23 meninas no meu ano. Por tradição, um garoto e uma garota compartilhavam uma mesa. Só que os dois garotos restantes tiveram que se sentar juntos, e sabe qual a maior? Eu era um dos dois. Nunca me sentei ao lado de uma garota durante a minha juventude. Depois que Wang Yuan recitou sua trágica história do tempo escolar, lágrimas brotaram nos olhos. Só que Ansem não conseguiu falar nada porque ele continuou tagarelando, e na hora das brincadeiras, eu sempre caía com um garoto. Sabe a maior? Meu parceiro de mesa também faltava com frequência, então tive que fazer duplas muitas vezes com o meu professor. Você não conhece a minha dor, cara. Você não conhece a minha dor. E depois que saí da escola e cresci, nunca ganhei na loteria. Nunca ganhei em um jogo de cartas. Se eu for caçar monstros pequenos, posso garantir que de alguma forma vou atrair uma debandada de monstros cruéis, famintos e sanguinários. Quando mato criaturas, nunca ganho as almas de besta. Quando pego uma pedra espiritual, o espírito se autodestrói. Eu já aceitei meu destino pelo que foi, até hoje. Mas agora sei que encontrei meu salvador depois de te conhecer. Wang Yun estava gotejando muco e lágrimas, enquanto acariciava vigorosamente a mão dele. Era como se estivesse solteiro há 30 anos e agora tivesse encontrado uma mulher que estava disposta a dar para ele todo dia. Mano? Acabei de me lembrar que preciso cuidar de alguns assuntos, bem longe daqui. Que tal a gente continuar essa conversa outra hora? Ansem se sentiu incomodado. Wang Yuan era uma pessoa que era super hiperazarada. Assim, achou que seria melhor ficar o mais longe possível dele, para que sua própria sorte não fosse envenenada pela aproximação dele. Contudo, Wang Yuan ainda estava segurando firmemente sua mão, como se tivesse encontrado uma alma gêmea, parecia ansioso para transmitir para Ansem toda a sua história de vida. Ele puxou a mão algumas vezes, mas Wang Yuan não se mexeu. Roar! De repente, um rugido alto abalou o chão. Ansem sentiu um zumbido na cabeça, quando quase caiu. Ah não! A expressão do Ansem mudou. Não só ele sentiu o perigo, como a raposa prateada também. Ela regogou enquanto olhava em volta, alarmada. Ansem rapidamente saiu do salão espiritual. Wang Yuan saiu do atordoamento e o seguiu de perto. Ambos olharam para o céu e ficaram petrificados com o que viram. Depois que Ansem coletou o espírito, as criaturas da ilha tinham partido, mas uma permaneceu no céu escuro e atravessou as nuvens, indo diretamente para a ilha misteriosa. Os céus queimaram numa tonalidade vermelho ardente, e a atmosfera de terror era suficiente para sufocar uma pessoa. Um segundo depois, a sombra assustadora caiu no abrigo metálico, sacudindo toda a ilha.
A 20 metros de distância deles, um monstro com olhos de fogo os encarava. Capítulo 643 – T-Rex chegando. A criatura parecia um tiranossauro rex com escamas vermelhas e coriáceas protegendo todo o corpo, além de 4 asas envoltas em fogo. Um chifre em espiral se projetava da cabeça, enquanto o fogo era expelido pelas narinas. Seus olhos, tão grandes quanto rodas de carroça, tinham uma pitada de chamas dentro das pupilas. Essa criatura estava agora encarando Ansem e Wang Yuan. Ela expirou fumaça da boca, que parecia a cratera aberta de um vulcão. Vamos nos dividir. Você vai pela esquerda, eu pela direita, Ansem gritou rapidamente, antes de sair correndo. A criatura era intimidadoramente grande. Ansem pensou em pegar a balestra e disparar um dardo, mas temia que só teria o poder de um palito de dente, mesmo que perfurasse as escamas grossas do monstro. Wang Yuan ouviu a ordem e correu para a esquerda. Ele ouviu a criatura rugir, quando um geyser de fogo saiu da boca dela, engolfando o salão espiritual em fogo, o que fez a estrutura imediatamente começar a desmoronar sob o calor escaldante. Roar! A criatura, que parecia um T-Rex, foi imediatamente atrás do Wang Yuan. Não querendo virar comida de dinossauro, correu o mais rápido que suas pernas podiam carregá-lo, gritando. Ele parecia um sujeito lamentável, com um T-Rex na sua cola. Suas roupas pegaram fogo pelas chamas expelidas pela criatura, o que fez Wang Yuan começar a gritar. Ansem estava correndo como o vento, enquanto pensava, você é mesmo azarado. O monstro escolheu você, mesmo com eu sendo mais próximo dele. Eu não queria que isso acontecesse. Enquanto falava sozinho, ele conseguiu sair do abrigo metálico e teve uma chance clara de escapar da ilha misteriosa. Mas tudo o que podia ouvir eram os gritos repetidos do Wang Yuan, que continuava sendo perseguido pelo T-Rex. Não parecia provável que fosse escapar sem a ajuda dele. Não é da minha conta. Acabamos de nos conhecer, eu mal conheço o cara, Ansem racionalizou, enquanto suas pernas permaneciam firmes, recusando-se a partir. Wang Yuan podia ser um azarado, só que não era uma pessoa ruim. Além disso, ele era o tio da Wang Mengmen. Ansem sabia o quão culpado se sentiria, se fosse tão frio para deixá-lo para trás. Mas ele é tão azarado. Mesmo que eu salve sua vida, é bem capaz que acabará morto por causa de um azar parecido em algum momento no futuro. Ansem falou isso, mas cerrou os dentes imediatamente. Ele assobiou, virou-se e correu de volta para o inferno ardente. Se Wang Yuan corresse atrás dele, levando o monstro consigo, ele não teria nem mesmo pensado 2 vezes. Wang Yuan estava bem ciente do próprio azar, só que, mesmo assim, ouviu as instruções do Ansem para correr na direção oposta, atraindo o monstro para si. Ele era um homem bom e honesto. Tudo bem. Vou fazer a minha parte, mas não vou me arriscar mais do que o necessário para tentar salvar. Ele ainda vai ter que se esforçar. Ansem pegou a balestra do pavão e carregou um dardo da pena do corvo. Em seguida, começou a se aproximar do monstro agitado. Toda a ilha misteriosa estava em chamas, e as que o T-Rex sopravam eram suficientes para derreter as estruturas metálicas resistentes que compunham o abrigo. Sem falar que era rapidíssimo também. Wang Yuan foi incapaz de se livrar da criatura, de modo que seu corpo sofreu algumas queimaduras de leve. Havia buracos de fogo nas roupas e seu cabelo estava chamuscado. Porém, Wang Yuan, apesar da falta de sorte, era um guerreiro poderoso. Podia estar em um estado lamentável, mas conseguiu superar o T-Rex furioso por um bom tempo sem sofrer nenhum ferimento letal. Ele parecia lastimável, com certeza, mas sofreu apenas feridas leves e nada que não pudesse ser rapidamente tratado. Ansem não era uma pessoa imprudente, então queria inspecionar a área e abordar a situação da forma mais segura possível. Ele não queria atacar como um palhaço, por isso, avaliou a situação de uma boa distância. Observar a perseguição fez com que Ansem realmente notasse o quão azarado Wang Yuan era. Ele não sabia como ou por que o T-Rex estava tão determinado a pegá-lo.
Era como se fosse um robô com um único objetivo, em que nada parecia influenciar seu desejo de incinerar o homem que corria. Esse cara é perfeito para ser o tanque do grupo. O maluco consegue atrair toda a atenção sem nenhum esforço. Ansem continuou observando de longe e suspirou. Ele observou por um momento, mas não conseguiu descobrir nenhum ponto fraco na criatura. Todo seu corpo estava coberto de escamas vermelhas, então dava para dizer de cara como seria difícil penetrá-las. Mesmo que a criatura fosse rápida, era muito lenta quando comparada às supercriaturas. Enquanto o corvo era injustamente rápido, este T-Rex era muito mais lento do que até mesmo a mula de nuvem vermelha. Com essa velocidade, não preciso ter medo de me alcançar. Vamos ver se consigo chamar a atenção dela. Ansem estava no telhado de um palácio no abrigo. Ele ergueu a balestra e mirou no T-Rex. Então puxou o gatilho assim que garantiu um tiro certeiro no olho do monstro. Pang! Ansem disparou o dado do corvo a uma distância de 50 metros. Sua mira era impecável, e parecia ser um ataque garantido no T-Rex. Só que a criatura piscou para proteger o olho assim que o dardo estava perto de espetar o globo ocular. Dom! O dardo perfurou, mas a pálpebra do monstro era grossa, então ficou cravado lá, não causando dano ao olho em si. A pálpebra do T-Rex não tinha nenhuma escama, então era evidentemente mais fraca do que o resto do corpo. A criatura parou de se mover, depois rugiu de dor e olhou para Ansem do outro lado do campo de batalha. Em seguida, começou a correr, e o T-Rex foi atrás dele. Ele sentiu como se um lança-chamas gigante estivesse mirando seu próprio traseiro, cada vez mais perto. O ar ao seu redor estava ficando mais quente, e o tecido macio das roupas parecia pronto para queimar a qualquer hora. Você é mesmo um exemplo notável de um ser humano. Você é um cara foda. Eu tive certeza que você não me largaria na boca terrível desse monstro. Wang Yuan ficou comovido pelo gesto e agradeceu do outro lado do campo. Não sou um cara legal, respondeu Ansem. Tente chamar a atenção dele de novo. Vou tentar cegar a criatura. Com um pouco de sorte, minha sorte, podemos acabar com esse monstro miserável. Pode contar comigo. Ele não demorou para agir. Ansem esperava que Wang Yuan invocaria um arco ou, pelo menos, uma lança para atirar na criatura a fim de recuperar a atenção dela. Só que ele pegou aleatoriamente um pedaço de metal do abrigo metálico em chamas e jogou no monstro. Pang! A peça metálica atingiu as escamas vermelhas e brilhantes do T-Rex. O dano causado equivalia ao de uma cócega. Todavia, isso foi tudo que precisou para chamar a atenção da criatura e afastar do Ansem. O monstro se virou para encarar Wang Yuan e saiu atrás dele mais uma vez. Quem quiser comer boa carne venha cá. Meu amigo Pumba é a melhor carne que há. Wang Yuan provocou o monstro. Ele até se virou, curvou-se e mostrou o traseiro para o T-Rex, batendo nas próprias nádegas para irritá-lo, enquanto gritava, você vai gostar, vai se empanturrar e nenhuma conta para pagar. Quer um pouquinho? As roupas do Wang Yuan ficaram principalmente em cinzas, então Ansem conseguiu ver boa parte do traseiro dele. Ele dançou e deu um tapa no próprio traseiro como um par de tambores, enquanto Ansem simplesmente suspirava, sem entender a situação em que se encontrava. Ele olhou sem esperança, enquanto pensava, esse cara tem demência? Tudo o que ele tem que fazer é atrair o T-Rex, qual a necessidade disso tudo? Não é só atacar e correr. Contudo, o T-Rex ficou furiosíssimo, visto que rugiu para o céu e depois disparou um geyser de chamas no Wang Yuan. Wang Yuan, com metade em chamas, saiu correndo como um lunático, enquanto o T-Rex estava na sua cola. Que seja, pelo menos deu certo. Ansem observou com os olhos arregalados, mudando sua opinião sobre Wang Yuan. Eu imploro para você ser rápido. Estou sendo assado vivo. Wang Yuan estava correndo mais rápido que podia, enquanto suas mãos tentavam apagar as chamas que estavam incinerando seu traseiro. Aguente!
Ansem ergueu a balestra do pavão e mirou no olho do T-Rex mais uma vez. Capítulo 644. Tentando matar o T-Rex. Pang! Ansem disparou o dardo na pálpebra do T-Rex mais uma vez, mas a criatura piscou de novo, então o dardo não conseguiu perfurá-la completamente. Só que, excedendo as expectativas do Ansem, Wang Yuan pegou imediatamente mais pedaços de metal para atacar o monstro, enquanto gritava e berrava. O T-Rex só olhou para ele por um segundo antes de voltar a perseguir o Wang Yuan. Continua assim. Você consegue. Tenho fé em você. Ansem não conseguia entender as ações sórdidas que o Wang Yuan devia ter cometido na vida passada para ter tanto azar nesta. Era surpreendente como conseguia atrair a atenção da criatura com quase nenhum esforço. E agora, com Wang Yuan sujeito à perseguição do T-Rex mais uma vez, Ansem voltou a procurar a chance perfeita de atingir o olho do monstro. A criatura podia não ser rápida, só que as reações das supercriaturas não eram nada lentas. Mesmo com Ansem dando seu melhor disparo possível, a criatura sempre pegava os dardos com a pálpebra. Alguns dardos foram desviados diretamente pelo T-Rex, sendo defletidos para as escamas. Tentar penetrar qualquer outra parte do corpo dele era um esforço fútil, pois tudo que os dardos fariam era deixar uma pequena marca branca de arranhão antes de cair no chão. Wang Yuan, a essa altura, mal conseguia se manter inteiro. As chamas que envolveram grande parte do corpo, deixando para trás várias queimaduras desagradáveis, estavam começando a ter impacto nele. Estou chegando no meu limite. Se quer mesmo matar esse cachorrão, é melhor fazer logo. Wang Yuan estava gritando enquanto corria. Cara, só aguente um pouco mais. Ansem levantou a balestra enquanto falava, preparando-se para dar outro tiro no olho do T-Rex. Uns 10 dardos já estavam alojados nas pálpebras dele como um alvo de sala de bar. Nenhum conseguiu perfurar nem arranhar seu globo ocular real. Pang! Outro dardo disparou, de uma distância muito mais próxima desta vez. Ele esperava que esse tiro atingisse seu olho, mas a pálpebra bloqueou mais uma vez. Ansem entrou em choque ao notar que a aljava estava vazia. Todos foram disparados, mas nenhum causou dano real à besta. São nesses momentos que os homens de verdade brilham. Covardes? Nem pensar. Pai Taon. Ansem sabia que os dardos estavam bem alojados nas pálpebras do monstro e pensou que essa seria sua única chance. Assim, saiu correndo em direção ao monstro. Matá-lo não era mais a sua prioridade, porque não estava fazendo isso por si mesmo. Ele sabia que se deixasse o monstro reivindicar este lugar para si, seria apenas uma questão de tempo até que escolhesse causar estragos nos campos de gelo bem abaixo. Casas e abrigos seriam queimados em cinzas, e as pessoas seriam, sem dúvida, comidas sempre que a criatura ficasse com fome. Ansem não queria arriscar deixar o T-Rex vivo. Já tinha desperdiçado uma das maiores chances de matar, então só queria forçar um pouco mais. Mesmo que não conseguisse matar, pelo menos, causaria o máximo de dano antes de recuar. Ele executou longevidade e a força solar de Jade. Seus braços foram imbuídos de uma grande quantidade de energia, e a gerada pelo coração fortaleceu todos os cantos do corpo. O corpo do Ansem fez um som de estalo, como se estivesse mudando de marcha, entrando em sobrecarga. Com Wang Yuan ainda chamando toda a atenção do T-Rex, Ansem chegou ao lado da criatura e subiu nela sem esforço. Rapidamente, pulou para o topo da cabeça do T-Rex. O monstro notou a presença dele e se contorceu furiosamente em uma tentativa de tirá-lo e alcançá-lo com suas garras. Ansem usou o Sutra Dongguan para simular aérea, depois fugiu do T-Rex e se esquivou do ataque como um pássaro estranho. Com uma janela de oportunidade agora aberta, ele avançou e tentou chutar a pálpebra lotada de dardos cravados. No entanto, o T-Rex se virou e tentou evitar o ataque. Mas, quando isso aconteceu, Ansem pegou emprestado a força do ar para impulsionar seu chute e se preparou para bater no olho com as pernas 7 vezes. O T-Rex,
Não conseguindo se esquivar dos ataques, simplesmente fechou as pálpebras, pensando que poderia proteger os olhos. Mas isso era exatamente o que Ansem queria. Cada um dos seus chutes atingiu com força os dardos cravados na pálpebra do monstro. As pernas do Ansem eram como marretas de aço. Depois de 7 ataques, os dardos penetraram profundamente o globo ocular macio do monstro. Roar! O T-Rex rugiu para o céu, quando sangue jorrou do seu olho destruído. Os dardos de penas de corvo, seguindo os golpes do Ansem, haviam se implantado profundamente no olho do monstro. O T-Rex se contorceu de dor enquanto tentava abrir o olho. Só que, quando levantou a pálpebra, arrastou os dardos para cima com ela, destruindo ainda mais o olho. Agora, mais sangue jorrou das fendas extras que foram cortadas no globo ocular. Aproveitando outra janela de oportunidade que se abriu para ele, Ansem chutou a besta mais 7 vezes. Estava usando a habilidade 7 Mortes, que, combinada com a aérea, causou danos devastadores no outro olho do monstro. Roar! O outro olho do T-Rex estava jorrando sangue agora. O monstro se debateu em agonia por perder completamente a visão. Enfurecido, o T-Rex começou a disparar geysers de chamas em todas as direções. Ansem só podia voar para longe dele, a fim de não ser incinerado pelas chamas selvagens. Mandou bem demais. Wang Yuan parecia encantado. Mas, assim que disse isso, ele acidentalmente acabou sendo engolfado pelas chamas expelidas pelo T-Rex, pegando fogo mais uma vez. Ai! Wang Yuan rolou no chão freneticamente, tentando apagar as chamas. Seu traseiro ficou preto como carvão. O T-Rex não tinha mais nenhuma visão e, por isso, ficou em agonia. Toda vez que tentava piscar, sofria danos ainda maiores. As garras do T-Rex eram tão longas e grossas que também não conseguia puxar os dardos das pálpebras. O T-Rex só entrava mais em pânico conforme esse desenrolar continuava. Ele bateu as 4 asas cobertas de chamas em uma tentativa de escapar. Ansem aproveitou esse momento para pegar alguns dos dardos que estavam no chão, invocando, em seguida, as asas para perseguir o T-Rex. Esta foi a primeira vez que chegou tão perto de matar uma super criatura desde que chegou ao segundo santuário de Deus. Ao contrário da última vez com o pavão de olhos pretos, em que basicamente roubou a morte. O T-Rex se debateu freneticamente no céu, enquanto continuava atirando bolas de fogo pela boca. O céu anteriormente escuro ficou iluminado apenas pelas chamas. Era um espetáculo aterrorizante de se ver. As pessoas nos campos de gelo conseguiram ver a cena se desenrolar, e isso assustou aqueles que olharam para cima. Ninguém nunca tinha visto um monstro tão assustador nos campos de gelo antes, então esse tipo de visão era nova para eles. Olha! Alguém está perseguindo aquela criatura aterrorizante. Alguém gritou. Cadê? Cadê? Está muito longe, é claro que não dá para ver com os olhos nus. Use um par de binóculos, velhote. No abrigo, produtos tecnológicos não eram permitidos, mas itens de visualização simples, como binóculos ou óculos de espionagem, eram permitidos, pois sua função só era construída por meio de vidro. Muitas pessoas trouxeram seus próprios binóculos para assistir a cena se desenrolar com maior clareza, então observaram um homem perseguindo um T-Rex voador que expelia fogo no céu. Uau! É o Líderan! Puta que pariu! O Líderan é super apelão. Como ele conseguiu fazer uma criatura tão grande e aterrorizante fugir dele com medo? Ele é muito poderoso. O Líderan também reivindicou a propriedade do abrigo metálico lá em cima sozinho? Que gostoso! Se eu sentar nem guindaste me tira. As pessoas, que assistiam Ansem afugentar o T-Rex, ficaram abaladas e sentiram admiração. Eles pensaram que Ansem estava caçando a criatura. Capítulo 645 Campos de gelo em sangue. O T-Rex estava cego, mas parecia que ainda podia distinguir bem as coisas. Estava voando para o norte, rumo ao mar de gelo que ficava além dos campos de gelo.
Ansem seguiu o T-Rex, pensando em uma maneira de derrubá-lo para sempre. O dano infligido nos olhos dele era grave, mas não era suficiente para matar a besta. Ainda assim, a deficiência visual virou uma vantagem para ele, já que o T-Rex não era mais a ameaça que era antes. A vitalidade desta criatura é alta. Tem, sem dúvidas, uma compatibilidade com o fogo, o que significa que deve ser fraca nos outros elementos. Seria uma luta difícil para um grupo enfrentar uma besta tão furiosa, mas para uma ou duas elites bem treinadas, não é tão ameaçador quanto o corvo que Ansem pensou enquanto observava a besta. O T-Rex voltou a expelir fogo, mas as chamas se apagaram após alguns rugidos. Estava ficando sem fogo ou apenas exausta? Ansem ficou feliz em ver isso, então desbloqueou seu bloqueio genético e usou a aérea para ganhar impulso e se aproximar do T-Rex com mais eficiência. Ele esperou o monstro rugir mais uma vez para disparar outra pena de corvo na boca aberta dele. A corda da balestra brilhou num instante, lançando o dardo. O poder de uma alma de besta super fez a pena preta parecer nada mais do que um laser preto bem fino. Foi um golpe direto na boca do T-Rex. O T-Rex abriu a boca novamente para rugir, jorrando sangue. Os 10 dardos que Ansem disparou na boca deviam ter causado uma quantidade incapacitante de dano. Voxos! O T-Rex começou a soprar fogo mais uma vez, e uma mistura assustadora de sangue e chama jorrou da boca dele, com uma ou outra pena preta ocasional. Infelizmente, algumas das penas de corvo dentro foram carbonizadas e quebradas, de modo que não poderiam mais ser reutilizadas como dardos ou convertidas em adagas. Ansem sentiu seu coração pesar com isso, só que não se importou tanto com a perda por visar o lucro em potencial por matar uma super criatura. O T-Rex continuou cuspindo sangue da boca detonada, que tingiu o mar de vermelho sangue enquanto pegava voo. Podia ter conseguido se livrar dos dardos na boca, mas as feridas não haviam cicatrizado e o dano não desapareceria tão cedo. Ansem não tinha nenhuma métrica para avaliar efetivamente o quanto o T-Rex foi danificado, mas sabia que as supercriaturas tinham capacidades de recuperação poderosíssimas. Se permitisse que o monstro escapasse, era apenas uma questão de tempo até que se recuperasse e talvez buscasse vingança. Com determinação reforçada, Ansem cerrou os dentes, executou a aérea e chutou as pálpebras do T-Rex novamente. De repente, a criatura ergueu suas garras na direção dele. Elas foram tão rápidas e eram tão grandes, como se o T-Rex tivesse reunido toda a força restante do corpo para esse único ataque. Já era tarde demais para Ansem se esquivar, pois foi pego de surpresa pelas garras que vinham na sua direção. Porém, não ficou abalado por estar com o gene aberto. Ele manteve a compostura e, sem nem mesmo pensar, invocou a armadura dourada, glifo de gárgula e balestra do pavão para bloquear o golpe. Pang! Quando as garras colidiram com a balestra do pavão, Ansem foi enviado voando para baixo, quebrando uma camada de gelo no mar congelado. O respingo que o corpo dele criou foi enorme. Ansem saiu do mar tossindo sangue e tremendo de dor. Parecia que todos os seus órgãos foram virados de cabeça para baixo. É fácil esquecer como uma super criatura é poderosa. Chega a ser assustador. Ansem ficou estarrecido e cuspiu mais sangue ao abrir a boca. Ele provavelmente teria virado por esse se não tivesse usado a balestra do pavão para bloquear o ataque súbito. Só que o T-Rex parecia ainda mais ferido do que antes do golpe. Ele vomitou cada vez mais sangue no mar, colorindo-o em uma névoa vermelha escura e sombria. O T-Rex devia ter realmente odiado Ansem para não se importar com suas próprias feridas, porque voou para acabar com ele, que ainda estava se recuperando do golpe que acabou de receber. Ansem observou o T-Rex descendo na sua direção e não se atreveu a lutar de frente. Em seguida, invocou sua enguia prateada e tentou navegar para longe do monstro. Contudo, a raposa prateada no seu ombro regolgou subitamente com uma ferocidade enorme. Parecia que ela se enfureceu com o dano que Ansem sofreu, então seus pelos se arrepiaram e ela brilhou com um raio prateado, enquanto o som de trovão ressoava de dentro dela. Como um raio prateado, lançou-se no ar e atingiu o T-Rex que os perseguia.
Roar! O T-Rex gritou de dor quando seu corpo começou a produzir fumaça branca. Podia ter doído, mas ele era forte demais para a raposa prateada causar qualquer dano duradouro. O T-Rex então decidiu parar sua busca por Ansem e se concentrar no oponente mais próximo, a raposa prateada. Soprando mais fluxos de fogo, ele tentou ao máximo incinerar até ela virar pó. A raposa prateada ainda estava no ar, deslizando para trás e para frente, e continuou lançando raios prateadas para atacar o T-Rex. A criatura ainda estava cega, então suas reações e habilidades de percepção estavam muito mais fracas agora. Estava tendo muita dificuldade para queimar a raposa prateada, que era tão pequena e possuía uma velocidade incrível. Mas, ainda assim, ela era uma super criatura juvenil, então seu poder não chegava nem perto do T-Rex. A eficácia do relâmpago prateado não era alta como resultado, apesar de seus ataques constantes nele. Ansem continuou segurando o peito enquanto tossia mais sangue, depois invocou as asas de linhagem sagrada no modo furioso e pegou voo. Estava preparado para sair e deixar o T-Rex ir por causa da sua lesão, mas não esperava que a raposa prateada fosse lutar por conta própria, algo que revigorou a esperança de vitória dele. A raposa prateada não era o verdadeiro animal de estimação do Ansem, então não a tratou como uma companheira de batalha pela dificuldade de controlá-la. Todavia, quando começava a lutar, ela era muito mais forte do que uma pessoa que tinha desbloqueado o bloqueio genético. Até Ansem estava disposto a confessar o quanto a raposa prateada era melhor do que ele. Afinal, ela tinha a aptidão de uma super criatura. Até mesmo as juvenis eram mais fortes do que a maioria dos evoluídos humanos. A raposa prateada continuou correndo em círculos ao redor do T-Rex e continuou disparando seu raio nele. A criatura começou a ficar cada vez mais irritada com sua incapacidade de fazer algo a respeito. Cada ataque podia até não ter causado muitos danos individualmente, mas ele ainda estava sob ataque, o que significava que estava começando a perder sangue cada vez mais pelas boca e olhos. Por mais miseráveis que fossem essas feridas, não eram suficientes para matar uma super criatura. Ansem forçou seu bloqueio genético ao máximo e olhou para o T-Rex sem piscar, tentando determinar cada movimento possível que seu inimigo poderia fazer e cada resultado para uma ação que ele poderia realizar. Seu coração parou quando a chance chegou. Como algum tipo de deus, ele voou diante do T-Rex em um piscar de olhos e deu um enorme chute no olho esquerdo do monstro. Após o chute, Ansem voou para longe e se esquivou da tentativa de contra-ataque, mas o dardo na pálpebra esquerda atravessou o próprio olho. O T-Rex olhou para o céu e rugiu de dor mais uma vez. Sua boca era um geyser de chamas, que disparava fogo como um vulcão em erupção. A raposa prateada colaborou com Ansem e atacou o T-Rex ao mesmo tempo com mais relâmpagos, o que pareciam explosões em miniaturas. Por causa dos ataques em conjunto, o sangramento da criatura não parou. As asas envoltas de chamas do T-Rex começaram a bater com maior velocidade enquanto tentava escapar novamente. Ansem continuou segurando o peito e suportando a dor enquanto a perseguia. Esta era sua melhor chance de matar uma super criatura, e ele não deixaria essa oportunidade passar, não importa o que acontecesse. Se perdesse essa chance, não sabia quando teria outra oportunidade como essa de novo. Capítulo 646 – Alma de besta do T-Rex. O T-Rex cego continuou voando pelo céu, sendo atacado pelos dois, Ansem e a raposa prateada. Com o tempo, sua saúde piorou visivelmente, mas ainda se recusava a desistir da vida. Só o céu sabia quanto sangue o T-Rex havia perdido ao longo da batalha, e Ansem ficou aliviado de vê-lo perder cada vez mais, conforme a criatura continuava tentando uma fuga aérea. Enquanto perseguia pelo Mar Grande, Ansem passou a maior parte do tempo a bordo na enguia prateada, a fim de acompanhar com mais facilidade o ritmo do T-Rex. Ansem também estava gravemente ferido. Se ele continuasse voando, seria apenas uma questão de tempo até que a exaustão fizesse efeito, e ficasse cansado demais para lutar. Eles perseguiram o T-Rex por mais 8 dias. No 8º dia, foi incapaz de continuar e desabou no mar.
Seu corpo gigante caiu no mar, produzindo ondas gigantescas. O T-Rex tentou o seu melhor para retornar aos céus, batendo e espirrando a água com suas asas extintas, chamas, mas falhou. Podia não ser capaz de se levantar, mas isso não significava que estava morto ainda. Ansem saltou nas costas dele e notou que estava incapaz de lutar. Ele resolveu esperar até a criatura morrer, visto que não tinha armas necessárias para penetrar as escamas grossas e dar um golpe final. Ansem esperou por 2 semanas para ouvir a notificação que gostava tanto de ouvir. T-Rex de escamas flamejantes, super criatura foi caçada. A alma de besta foi obtida. A carne não é comestível, mas é possível colher a essência de vida. Coma a essência de vida para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de super gene. Ansem então observou o enorme corpo sem vida do T-Rex desaparecer. Um cristal de fogo caiu do cadáver em desintegração. O cristal era lindo de se olhar e do mesmo tamanho de um punho. Ansem pegou rapidamente o cristal, mas sua mão foi queimada pelas chamas que o envolviam, então recuou a mão e o cristal caiu no mar. Era como uma esfera ardente de metal caindo no mar. A água produziu muito vapor, quando o cristal caiu, e começou a ferver. Puta que pariu! Como vou comer essa essência de vida tão ardente? Ansem ficou com medo de que outra criatura pudesse vir e comer o cristal, depois de cair no mar. Ele rapidamente invocou a balestra do pavão e a usou para pescar o cristal do mar. A essência de vida não tinha ficado mais fria, apesar de estar submersa no mar, ainda continuava muito quente. Ansem observou o cristal ardente em cima da balestra do pavão, então franziu a testa e comentou: como vou comer essa coisa? Minha língua vai torrar se eu lamber como fiz no primeiro santuário de Deus. A raposa prateada estava nos braços do Ansem. Com suas patinhas, ela tentou agarrar a essência de vida, mas ele impediu imediatamente que isso acontecesse, pois queria comer a essência só para si. Foi uma vitória difícil, então queria desfrutar de cada pedaço da recompensa. Contudo, Ansem logo percebeu que ele estava errado. A raposa prateada estava apenas curiosa sobre a essência de vida, não queria comer, parecia até um gato brincando com uma bola. Ela usou suas patas para tocar a essência de vida, que então as queimou. Depois disso, perdeu rapidamente o interesse pelo cristal. Você não quer comer? Ansem colocou a essência de vida perto da raposa prateada, mas ela mostrou desdém no rosto e se virou, recusando-se a sequer olhar para o cristal. Essa raposa prateada que é tão gananciosa não quer comer algo tão bom. Ansem ficou bastante estarrecido. Foi então que pensou em alguém que gostava de comer coisas aleatórias. Em seguida, invocou a anjinha e colocou a essência de vida do T-Rex na frente dela e disse: quer comer isso? A anjinha apenas olhou para a essência de vida e negou com a cabeça. Parecia também que ela não estava interessada nisso. O que está acontecendo? Ansem ponderou, perplexo. Ele não conseguia acreditar que as 2 maiores comedoras de monstros não estavam interessadas em comer algo tão valioso e raro. O mundo estava acabando? Será que é porque está muito quente, então elas pensam que não vão conseguir digerir? Essa era a única razão possível na qual Ansem conseguia pensar. Era uma pena que a anjinha e a raposa prateada não pudessem falar, de modo que não podiam contar o motivo para não quererem comer. Ansem pensou bastante em um modo de comer a essência de vida até seu cérebro começar a fritar. De todos os métodos que vieram à mente, nenhum permitiria que o comesse. É como uma bola de ferro em chamas. Como vou comer? A temperatura da essência de vida não parecia diminuir com o passar do tempo. Incapaz de resistir mais, ele esticou a língua e deu uma grande lambida. Infelizmente, o único resultado foi ela ser queimada. Que desgraça! Como vou comer essa coisa? Ansem não tinha ideia do que fazer, então teve que deixar para lá por enquanto, visto que já esgotou todas as opções viáveis. Felizmente, apesar da quentura atual, seu calor não estava nem perto da magnitude das chamas que o T-Rex havia gerado.
Ansem usou uma unidade de armazenamento metálica de água para guardar a essência de vida ardente. Felizmente, por mais quente que estivesse, a temperatura do cristal não foi conduzida para o pote metálico. Que coisa mais estranha! Ansem então examinou o resto dos resultados da batalha e descobriu que a maioria dos dardos foram destruídos. Eles foram incinerados ou destruídos pelo T-Rex, sobrando apenas 7 para uso. Contudo, derrotar outra super criatura à custa desses dardos foi uma troca mais do que valiosa. Ele ainda achava que teria valido a pena mesmo se tivesse perdido todos os dardos. Ansem então foi examinar sua maior recompensa, a alma de besta do T-Rex de escamas flamejantes. Ele ficou muito animado com isso, sem fazer ideia do que poderia ser. Tipo da alma de besta super, joia. Ansem ficou petrificado assim que leu as palavras. Ele se lembrou de ter visto esse tipo do segundo santuário de Deus em algum lugar, mas não existiam muitos por aí. Tinha visto uma vez na esquina, mas não fazia a mínima de ideia de como usar. Ansem ficou paralisado um pouco e depois invocou a alma de besta do T-Rex de escamas flamejantes. Tudo o que apareceu na frente dele foi uma joia de rubi do tamanho de um punho. Ele conseguiu discernir a imagem vaga do T-Rex dentro dela, como se uma variante em miniatura tivesse sido colocada dentro. Ansem não conseguiu determinar para que servia essa joia estranha, enquanto continuava dando uma olhada. Melhor voltar para o abrigo primeiro. Devo achar alguma resposta quando voltar para a aliança. Ansem montou nas costas da enguia prateada e voltou para os campos de gelo. Um pensamento então surgiu na mente dele, e se foi infectado pelo azar terrível do Wang Yuan? Mas então chegou à conclusão que não era possível, visto que obteve a alma de besta. Até ganhou muito mais. Mas, dito isso, não tinha ideia de como consumir a essência de vida ou fazer uso da alma de besta, o que deixou uma pulga atrás da orelha do Ansem. De volta aos campos de gelo, a ilha misteriosa ainda não tinha retornado ao vazio, então Ansem suspirou de alívio. Quando voltou para a ilha no alto, Wang Yuan o recebeu lá com muita emoção. Capítulo 647 – Evolução Combinada. Você está de volta. Conseguiu matar a criatura? Wang Yuan perguntou para Ansem, com grande entusiasmo na voz. Pensei que estava na cara. Eu teria trazido a carne de volta se tivesse matado, não acha? Ansem deu de ombros. Tudo bem. Tenho certeza que vai surgir outra oportunidade de matar. Wang Yuan não parecia desapontado, visto que confortou Ansem com muita preocupação. Isso fez sentir um leve desconforto, como se não fosse natural. Ele não era o tipo de pessoa que ficava intimidado com pessoas ruins, mas sim com as boas. Cheguei à conclusão que foi o destino que nos reuniu, então decidi me juntar a você. Com a equipe Wang Yan em ação, é certeza que vamos dominar o segundo santuário de Deus. Wang Yuan colocou o braço em volta dos ombros dele, discutindo um futuro turbulento nascido das fantasias dele. Aos seus olhos, eles um dia se tornariam uma dupla lendária que poderia acumular riquezas e fortunas com a maior facilidade. Esses sonhos infantis fizeram Ansem estremecer. Depois de um pouco de silêncio, em que teve um momento para pensar, ele se perguntou, quando concordei em cooperar com ele? Corro o risco de uma super criatura atacando meus amigos todos os dias só de ter uma parceria com esse maluco. Todo esse tempo Ansem não havia dito uma palavra, mas enquanto Wang Yuan continuava falando sobre algum futuro glorioso em que governavam todo o segundo santuário de Deus, ele se sentiu mal com a ideia de acabar de uma vez com os sonhos iludidos do homem. Contudo, percebeu que Wang Yuan tinha ajudado muito na batalha contra o T-Rex. Se não fosse pelas habilidades impecáveis em chamar a atenção, Ansem não teria sido capaz de disparar os dardos da balestra nos olhos da criatura. Ele precisava de alguém como Wang Yuan. Mas ao vê-lo sendo lírico sobre seus sonhos, sentiu como se sua opinião tivesse sido ignorada ou até mesmo não pedida. Como parceiros, teremos conquistas grandiosas neste mundo. Wang Yuan continuou agarrando os ombros do Ansem, enquanto caminhavam rumo ao abrigo metálico da ilha misteriosa.
E, assim por diante, ele falou sobre o incrível futuro que teriam caso se unissem. Contudo, a expressão do Ansem ficou sombria ao ver o que tinha acontecido com o abrigo. Agora não passava de uma ruína ardente, pois a maior parte foi totalmente aniquilada pelo T-Rex furioso. Sem ajuda tecnológica, tentar restaurar o abrigo à antiga glória seria uma tarefa enorme, até mesmo com construtores trabalhando noite e dia, levaria, pelo menos, meio ano para que as reformas fossem concluídas. Ansem decidiu invocar a Princesa do Vazio, para ver se havia algo que ela pudesse fazer. Talvez tivesse algum tipo de controle sobre o abrigo. A resposta o deixou muito feliz, porque a Princesa do Vazio era capaz de controlar todo o abrigo metálico e até mesmo fazer com que a ilha misteriosa parasse de se mover ou que se mudasse para onde Ansem quisesse. O único aspecto decepcionante era a velocidade com que a ilha misteriosa se movia, um pouco lenta demais. Como um meio de transporte confiável, seu uso como um dirigível conveniente estava fora de questão. Ainda assim, era o suficiente para ser um castelo espacial. Ansem foi procurar Yanmali, Li Xinglong e Felipe, a fim de fazê-los investir no desenvolvimento da ilha. Sem as contribuições das outras facções, não haveria dinheiro ou mão de obra suficiente para operar e sustentar a Ilha Misteriosa. Quando a Ilha Misteriosa pousou, basicamente todo o campo de gelo se abalou. Ansem conseguiu assumir e ganhar a propriedade do abrigo real praticamente sozinho. Além disso, as pessoas o viram expulsar o T-Rex de escamas flamejantes. Sua reputação nos campos de gelo aumentou ainda mais. Ele alcançou um status quase lendário, e as pessoas o tratavam como algum tipo de deus. Muitas nos campos de gelo tentaram postar a notícia na Skinner, mas só recebeu críticas negativas e proclamações de que tal feito era, sem dúvida, falso. A maioria simplesmente não prestou atenção, então isso não causou muito alvoroço. Alguns dias depois, Ansem estava começando a se arrepender de ter aceitado a presença do Wang Yuan, porque nada fluiu bem desde que ele apareceu na sua vida. Sua cadeira favorita quebrou do nada. Um dia foi dar uma volta e quase caiu numa dolina que apareceu subitamente. Os mais exagerados dos acidentes imagináveis agora estavam afetando Ansem no dia a dia. O azar sem fim continuaria, contanto que Wang Yuan estivesse por perto. Ansem se consolou, pelo menos, com o fato de que a presença dele não atraiu mais nenhuma super criatura. Encontrando uma desculpa, Ansem foi capaz de sair do abrigo das deusas e se afastar do Wang Yuan por um tempo. Em seguida, foi ao Palácio de Cristal sozinho. Mas nenhuma merda grande aconteceu, mas os constantes problemas menores se tornaram cansativos no fim, de modo que Ansem não aguentou mais. Foi mal aos que estão no abrigo das deusas. Mas não tenho escolha. Ansem sentiu pena dos seus amigos Yanmali, Li Xinglong e Felipe, enquanto ia ao Palácio de Cristal sozinho. Lá, ele finalmente sentiu um grande alívio por poder desfrutar de uma paz e calmaria simples longe de todo aquele azar. Ansem ainda tinha que encontrar uma maneira de comer a essência de vida do T-Rex, porque agora não seria diferente de ingerir uma pílula para suicídio. Ansem manteve a essência no Palácio de Cristal enquanto retornava à Aliança para procurar mais informações da comunidade. Não existia nada sobre a essência de vida, então ainda não conseguiu encontrar uma maneira de comê-la. Por outro lado, encontrou algumas informações sobre almas de besta do tipo joia. Os resultados surpreenderam bastante Ansem e quase o fizeram cair da cadeira. Almas de besta de joias poderiam ser consumidas por outras almas de besta para fazer as receptoras evoluírem. Normalmente, se uma alma de besta de joia de linhagem sagrada fosse combinada com uma mutante, esta última evoluiria para uma de linhagem sagrada. Isso significa que eu posso usar essa alma de besta de joia para evoluir qualquer uma das minhas de linhagem sagrada para uma super? Ansem ficou extremamente animado com essa perspectiva. Se isso fosse verdade, poderia dar a alma de besta de joia para uma de linhagem sagrada e resolver seus problemas atuais de armamento. Ansem então deu uma olhada nas informações nela e descobriu que havia um problema. A alma de besta de joia não combinava com nenhuma sua, e existia uma porcentagem de taxa de sucesso anexada a ela.
Se sua tentativa de ser combinada com outra não fosse bem-sucedida, a alma de besta de joia seria então destruída. A regra era que uma alma de besta de joia de linhagem sagrada precisava combinar com uma mutante. Se combinada com uma comum, esta não seria capaz de lidar com o aumento do poder, de modo que simplesmente quebraria, tornando-se inútil. Isso implicava que a alma de besta de joia e a usada desapareciam para sempre. Mesmo se combinada com uma mutante, também teria que ser de um tipo compatível. Caso contrário, ainda quebraria. Pelo que pôde perceber, não havia outra maneira de aumentar sua chance de sucesso. Todavia, existiam algumas publicações de alguns experientes em infundir joias em alma de besta que ajudaram a esclarecer algumas coisas. Se fosse uma alma de besta de joia do tipo lobo, combiná-la com uma de lobo aumentaria em muito a chance de sucesso. Claro, essa não era uma informação 100% garantida. E ainda havia muitas coisas que os humanos ainda não sabiam em relação a tudo isso. Enquanto Ansem navegava, ele viu uma publicação contendo informações que vazaram do terceiro santuário de Deus. Lá estava escrito que, além do tipo da alma de besta, o elemento também importava. Se uma de joia do elemento fogo combinada com uma do mesmo elemento, a chance de sucesso seria muito maior. Bem, pelo visto, vou precisar encontrar uma alma de besta de T-Rex do elemento fogo primeiro, Ansem ponderou, enquanto acariciava a mandíbula. Foi então que seus olhos brilharam subitamente. Capítulo 648 – Previsão. De repente, Ansem pensou que se a alma de besta tivesse que ser escolhida a fim de usar a de joia para a evolução, então será que os humanos precisavam seguir a mesma regra para usar a essência de vida? Todas as criaturas do primeiro santuário de Deus, incluindo as supercriaturas, só evoluíam comendo carne e não possuíam nenhum atributo. Portanto, era possível comer a essência de vida imediatamente. Só que as criaturas do segundo santuário de Deus possuíam seus próprios elementos, o que significava que os núcleos delas eram diferentes. Então será que os humanos tinham que ter um corpo semelhante para consumir? Claro, Ansem estava apenas teorizando, visto que não sabia ao certo se as coisas eram realmente assim. Mas, se fosse verdade, então teria que usar uma essência de elemento diferente para maximizar seus pontos de super gene e se tornar um transcendente. Será que receberia um super corpo diferente? Ansem ficou imerso nos pensamentos. Se de fato era assim que as coisas funcionavam, ele se perguntou a que elemento pertencia e que essência de vida precisaria. Podia até praticar a pele de jade, mas não possuía nenhum poder de gelo. Então, certamente, não pertencia a esse elemento. E o Sutra Dongua não tinha elemento, só o fazia cheirar bem. Ansem também nunca tinha ouvido falar de nenhuma criatura pertencente a um elemento de perfume. Já está me dando nos nervos. Ele esfregou o queixo e decidiu deixar de lado esse assunto por enquanto. Neste momento, Ansem queria criar uma alma de besta super. Com o poder necessário para matar uma super criatura, obter as essências de vida seria uma tarefa muito mais fácil. O que certamente seria uma preocupação a menos. A alma de besta de joia do T-Rex precisará de outra de linhagem sagrada de um T-Rex com afinidade elemental de fogo para ter a maior taxa de sucesso possível. Só que não tem como saber a qual elemento pertence aquelas abaixo da classe super, então só terei que dar um jeito de conseguir outra alma de besta de T-Rex. Ansem verificou as almas de besta em posse, observando que não tinha nenhuma de T-Rex. Caçar um sozinho não era muito realista, de modo que decidiu dar uma olhada nos quadros de comércio da Skinner, porque queria ver se alguém estava vendendo uma alma de besta de T-Rex de linhagem sagrada por perto. Havia algumas à venda, então encontrou uma pessoa vendendo uma alma de besta de linhagem sagrada do Rex Polar, após passar um bom tempo navegando. Era uma de um T-Rex gigante branco como a neve. Era uma criatura de linhagem sagrada que foi caçada em alguma montanha nevada. Ansem descartou assim que a viu. Não tinha como saber a afinidade de elemento de uma alma de besta de linhagem sagrada, mas só de ouvir o nome desconfiou que devia ter uma afinidade com o frio. Era o mesmo que fracassar de propósito ao combinar com uma joia de elemento fogo.
Sem falar que também era uma alma de besta de armadura. Até precisava de uma armadura, só que precisava mais de armas agora. Se não tivesse uma que pudesse perfurar a pele grossa de uma super criatura, matar seria uma tarefa difícil. Ansem viu inúmeras publicações sobre almas de besta de armadura de T-Rex, mas nenhuma de armas. Algumas delas eram até de metamorfose. Bem, não preciso de uma de metamorfose. Não dá para usar um monte de habilidade se eu tiver o físico de um T-Rex. A resistência deve aumentar bastante, mas meu poder geral vai decair. Ansem considerou obter uma alma de besta de metamorfose, mas finalmente rejeitou essa ideia também. Como não conseguiu achar uma adequada, decidiu procurar por outra coisa. Se ainda não conseguisse encontrar o que queria, então teria que experimentar com uma alma de besta de armadura. Pensando bem, quando lutei com o Li Dongmu, aquele dragão de escamas vermelhas parecia um T-Rex. Talvez seja mesmo uma criatura de linhagem sagrada de T-Rex. Será que consigo uma alma de besta útil? Ansem navegou um pouco mais, mas ainda não encontrou o que realmente queria, então só restou ir atrás do dragão de escamas vermelhas. Dragão de escamas vermelhas foi o título que ele e Dongmu deram para a criatura. Era uma de linhagem sagrada que parecia um T-Rex. Durante a luta, a besta se cristalizou e se tornou uma de variante furiosa, por isso não conseguiram matá-la, e só restou fugirem. Ansem poderia tentar de novo, agora que tinha a balestra do pavão. Seria fantástico caso conseguisse obter a alma de besta. Tudo bem também caso não, visto que ainda poderia comprar uma de qualquer jeito. Ele não ficou no abrigo por muito tempo desta vez, então usou seu Conlin para ligar para sua mãe. Eles discutiram vários tópicos e falaram sobre o que estava acontecendo com a família. Os estudos da Yan estavam indo muito bem, e ela fez muitos amigos na escola de nobres. O fato de ter se tornado uma garota extrovertida deixou Ansem feliz. Ele não queria que Yan se isolasse do mundo por causa da família. Ser uma garota feliz e extrovertida era melhor do que qualquer outra coisa. Eles conversaram por cerca de 1 hora até Ansem ter de se despedir. Poder falar com a família era um privilégio enorme. Sem permissão exclusiva, a maioria dos soldados estavam proibidos de falar com o mundo lá fora. Ansem possuía essa liberdade somente por causa da Jianhan. Então, de vez em quando, ele era capaz de se manter atualizado com a família. Contudo, não tinha permissão para falar por muito tempo, e todas as comunicações de para-aliança eram monitoradas. Neste momento, Ansem já sabia onde os campos de gelo se localizavam no segundo santuário de Deus. Sua mãe estava no abrigo Safira, que ficava no lado oeste de uma cordilheira que tinha 5.000 quilômetros de comprimento, muito longe dos campos de gelo para visitá-la. De acordo com o mapa do segundo santuário de Deus, o abrigo Safira ficava a algumas centenas de milhares de quilômetros de distância. E havia faixas de terra selvagem, desconhecida e perigoso entre eles. A mãe do Ansem estava treinando a arte de Pergene, anjo sacro. Não ensinou para ela o An Yan o Sutra Dongguan, principalmente porque ele mesmo ainda estava aprendendo, então ainda não sabia se havia alguma consequência da prática. Ele queria aprender pessoalmente primeiro, e, se não houvesse efeitos colaterais negativos, um dia teria o prazer de dedicar tempo para ensiná-las. Em relação à sua mãe, Ansem ainda não planejava visitá-la. Ele não acreditava que era forte o suficiente para percorrer uma estrada tão longa e traiçoeira para chegar ao abrigo Safira. Além disso, não havia realmente nenhum sentido em ir agora. Ansem já havia proibido sua mãe de caçar, então ela só precisava do dinheiro necessário para comprar comida. O abrigo Safira era bem grande e a facção humana era poderosa lá. Dessa forma, era bastante difícil comprar carne de linhagem sagrada, só que havia muita disponibilidade de compra a todo momento para as outras classes. O dinheiro que Ansem ganhou era o suficiente para ela comprar toda a carne que precisava. De volta ao abrigo, Ansem se preparou para lutar contra o dragão de escamas vermelhas e tentar ganhar a alma de besta dele. Ansem deixou a raposa prateada no palácio de cristal. Se a levasse junto,
O dragão de escamas vermelhas sentiria o cheiro dela de bem longe e fugiria, tornando-se um ponto escuro no horizonte. Ele também não se atreveu a retornar ao abrigo das deusas, pois ainda tinha medo de ter qualquer contato com Wang Yuan. Ansem ficaria desamparado se a má sorte do homem o infectasse ao ponto de não conseguir obter a alma de besta que desejava. Capítulo 649 – Uma descoberta chocante na aliança. Foi uma pena, mas aconteceu o que mais temia. Ansem começou a subir a montanha, e seu maior medo foi notado. Wang Yuan também estava lá, matando monstros. Wang Yuan viu Ansem e ficou surpreso de um jeito encantado. Ele finalizou a criatura, que estava combatendo, e correu com entusiasmo na direção dele, perguntando em voz alta: você veio me procurar? Sim, claro. Ansem realmente não sabia como responder, pensando em quão azarado e improvável devia ser se encontrar com Wang Yuan aqui, de todos os lugares. Você já ouviu falar do que está acontecendo na aliança? É uma bomba das grandes. A voz do Wang Yuan baixou, como se estivesse sussurrando um segredo. Que grande coisa, cara! Ansem nunca ficou realmente preocupado quando se tratava de eventos na aliança, mas perguntou de qualquer jeito. Apenas alguns dos membros do alto escalão da aliança sabem disso por enquanto. É um segredo no momento, mas acho que é apenas uma questão de tempo até ser anunciado. Wang Yuan fez uma pausa por um momento, aproximou-se da orelha do Ansem e falou: alguém conseguiu matar aquela criatura no primeiro santuário. Que criatura? O corpo do Ansem tremeu. Aquela criatura que está acima da classe de linhagem sagrada. A verdade é que elas são chamadas de supercriaturas e isso chocou os membros do alto escalão da cabeça aos pés. Wang Yuan falou em voz alta, com inveja. Ansem sentiu um alívio depois de ouvir isso. Conforme surgiam cada vez mais elites do primeiro santuário, era apenas uma questão de tempo até conseguirem matar as supercriaturas. A existência delas se tornando bem conhecidas pelos seres humanos seria um alívio para ele. Quem matou a supercriatura e como? Ansem perguntou para Wang Yuan. Um tal de Ji Qing da família Ji. De certa forma, você é o cunhado dela, mas ela não é filha do Ji Huozhen. É apenas uma prima da sua família, mas é muito mais talentosa do que a filha do Ji Huozhen. Ela já foi intitulada como o primeiro gênio da aliança e uma estrela de esperança para o futuro. Wang Yuan parou por um segundo com um sorriso. Em seguida, balançou a cabeça e continuou falando, mas eles não conseguiram matar uma super criatura apenas porque Ji Qing era forte demais, mas sim porque os membros das famílias Wang, Lin e Xue também ajudaram. Eles também contrataram muitas elites, um total de 300, na verdade. Aqueles que ainda não evoluíram, mas que maximizaram os genes. Eles ajudaram a ferir a supercriatura por ela, e muitos morreram segundo os relatos. É uma pena que fazer isso é ainda mais difícil aqui. Já que o segundo santuário de Deus exclui os transcendentes, então, assim que chegamos a esse nível, temos que sair daqui imediatamente. Caso contrário, nossos corpos sofrerão danos irreversíveis. É uma pena que nenhum desses eventos ocorra no segundo santuário de Deus, porque eu participaria sem sombra de dúvidas. Wang Yuan suspirou e disse. Ansem ficou confuso e perguntou, todas aquelas pessoas deram o melhor para matar aquela supercriatura, e muitas ainda deram as vidas. Ganharam alguma coisa pelo menos? Por que Ji Qing monopolizou toda a glória? Foi ela quem encontrou uma supercriatura ferida e quem deu o golpe final. Os outros foram apenas contratados para ajudar, mercenários e caras do tipo, que foram pagos de antemão. Eles receberam o que foi prometido. Depois de dizer isso, Wang Yuan baixou a voz para falar com Ansem. Além disso, Ji Huozhen basicamente confirmou que ele vai ser o líder da aliança. Ninguém vai ofender a família Ji, já que caçaram uma supercriatura. E se eles puderem matar uma vez, então sem dúvidas vão conseguir uma outra. Não faz sentido brigarmos pela primeira caça, já que ajudamos a família Ji, e eles vão nos ajudar no futuro. Ansem assentiu,
porque sabia que era difícil começar qualquer coisa neste mundo. Depois de terem caçado pela primeira vez, era bem provável que começariam a caçar cada vez mais. Era apenas uma questão de tempo até alguém maximizar todos os pontos de Super Gene. Com o passar do tempo, o efeito bola de neve seria inevitável. Sabe se Jikin conseguiu uma alma de besta super? Ansem perguntou. Sim, uma armadura. Se ela não tivesse conseguido, então não seria chamada de a Estrela da Esperança para o futuro da Aliança. Com esse tipo de armadura, o primeiro santuário de Deus vai ficar na palma da mão da Jikin. O Wang Yuan então olhou nos olhos do Ansem e continuou falando. Ah, sim. Vamos falar do que importa. Por que você veio me procurar? Estou indo às montanhas para caçar uma criatura de linhagem sagrada de variante furiosa. Pode vir junto se não tiver ocupado. Esta era a única coisa que Ansem podia dizer, realmente. Demorou. Não tem nada melhor do que matar criaturas de linhagem sagrada de variante furiosa. Wang Yuan ficou eufórico como uma criança e parecia genuinamente animado em poder ir. Ambos seguiram rumo ao cume da montanha. Ansem subiu ao lugar com cuidado, com medo de qualquer ameaça que pudesse estar à espreita na neve que pisava. Isso porque não se esqueceu das super tartarugas que tinha avistado antes, quando saíram de uma pequena caverna para um banquete de cogumelos vermelhos. Se elas ainda estivessem por perto, e ele de alguma forma as alertasse, Ansem não achava que seria capaz de enfrentar 9 super criaturas de uma vez. Em pouco tempo, chegou com segurança ao último lugar que viu o dragão de escamas vermelhas. Surpreendentemente, foi uma jornada tranquila. O dragão de escamas vermelhas não havia desocupado a área, então o achou descansando no vale. A criatura parecia um pouco diferente da primeira vez que a viu. Suas escamas vermelhas já estavam cristalizadas. Vendo de longe, parecia uma estátua gigante incrustada de rubis, o que era lindo. Essa é uma das fortes. Wang Yuan também viu o dragão de escamas vermelhas e respirou fundo. Ansem riu, depois olhou para Wang Yuan e falou, cara, vou ter que pedir a sua ajuda mais uma vez. Quero que atraia a criatura enquanto eu mato. Como pagamento, você pode ficar com metade da carne. Leroy Jenkins. Wang Yuan assentiu, invocou uma alma de besta e correu gritando rumo ao dragão vermelho. Só que não correu muito longe. Ele parou a uma boa distância dela, pegou algumas pedras afundadas na neve e jogou na criatura. O dragão de escamas vermelhas viu o agressor e foi rapidamente atrás dele, fervendo de raiva. Wang Yuan levou o dragão de escamas vermelhas para cima e baixo nas encostas da montanha. Ansem invocou a balestra do pavão e carregou seus 7 dardos restantes. O dragão de escamas vermelhas era certamente uma variante furiosa agora, e, como resultado, suas escamas ficaram mais duras do que o normal. Ansem ficou com medo de não causar muito dano ao usar os dardos do corvo para perfurar as escamas. Afinal, era de um tamanho monstruoso. Portanto, Ansem se preparou para repetir a tática que lhe permitiu derrotar o T-Rex. Ele mirou no olho do dragão vermelho, pois acreditava que um dardo cravaria diretamente no cérebro se acertasse o olho, já que não era uma super criatura, ao contrário do inimigo anterior. Encontrando um local bom no cume da montanha para disparar, Ansem esperou que o Wang Yuan atraísse o dragão vermelho um pouco mais para atacar. Quando o dragão vermelho foi conduzido em um círculo ao redor do cume, Wang Yuan reapareceu gritando. Corra! Wang Yuan estava gritando, agitando os braços como um louco para Ansem enquanto corria. Algo claramente tinha dado errado. O coração do Ansem acelerou, quando ponderou no que poderia ter dado errado, pensando, o que está acontecendo? É claro que nada terrível aconteceu de novo, né? Capítulo 650, assinando um contrato. Ansem olhou para o que tinha atrás do Wang Yuan e viu o dragão de escamas vermelhas virando na aresta do cume, aparentemente em perseguição. Estava correndo tão rápido quanto um coelho, mas não era uma perseguição comum, porque algo não estava certo. Foi então que Ansem congelou.
Havia outra criatura atrás do dragão de escamas vermelhas, um elefante gigantesco composto de ossos brancos. O dragão de escamas vermelhas já gigante parecia um brinquedo de mastigar diante do elefante de ossos brancos. A trompa dele capturou o dragão de escamas vermelhas em fuga, depois o levantou e engoliu de uma só vez. A neve pura estava agora salpicada de sangue. Puta que pariu! Ansem xingou na mente, virou-se e começou a correr rapidamente. Wang Yuan realmente nasceu azarado. Mesmo aqui, no meio de uma luta, ele conseguiu atrair a atenção de uma super criatura monstruosa. Ansem lamentou o fato de que não tinha apenas decidido vir sozinho, já que enfrentar sozinho o dragão de escamas vermelhas de linhagem sagrada era muito melhor do que qualquer super criatura. Felizmente, o elefante estava mastigando seu lanche dracônico, o que deu para Ansem e Wang Yuan tempo suficiente para fugirem. Cara, tem uma pergunta martelando na minha cabeça. Ansem ofegou, depois de chegar a um lugar seguro, longe dos perigos da super criatura. O que foi? Wang Yuan também estava ofegante. Como você consegue caçar criaturas sozinho? Ansem perguntou. Wang Yuan parecia ser um imã para as mais criaturas macabras. Começar a caçar uma criatura pequena, apenas para acabar fugindo de uma criatura maior parecia ser uma ocorrência regular, então era estranho para Ansem que Wang Yuan tivesse conseguido sobreviver por tanto tempo. Vou confessar que raramente caço criaturas sozinho. E também eu quase nunca recebo a alma de besta depois de matar uma. Só consegui chegar onde estou, porque fui carregado. O rosto do Wang Yuan ficou vermelho ao admitir a verdade embaraçosa. Ele não tinha certeza de como responder. Felizmente, Yuan nasceu na família Wang. Caso contrário, teria muita dificuldade em evoluir e se fortalecer por conta própria. Teria sido bem pior do que o começo do Ansem, com as chances de sobrevivência sendo baixíssimas. Era uma pena uma elite poderosa como Wang Yuan precisar da ajuda dos outros para evoluir. Só que era estranho, porque ele era um guerreiro talentoso, e, em termos de poder, a balestra do pavão seria a única vantagem do Ansem, caso os dois lutassem. Wang Yuan era quase tão bom quanto a rainha, então era uma pena que não tivesse a autoconfiança de que precisava para levá-lo adiante. Que tal assim, cara? Formei uma equipe composta de elites dedicadas a caçar supercriaturas. Eu te coloco dentro se tiver interesse. Só que terá que assinar um contrato, um que afirma que você deve seguir todos os meus comandos, Ansem falou com Wang Yuan, enquanto o encarava. O cara era um azarado, mas Ansem achou que sua capacidade incrível de atrair supercriaturas seria uma característica valiosa para a equipe. Dessa forma, só precisava de uma armadura realmente forte para manter Wang Yuan vivo, para que pudesse atrair e aguentar os ataques das supercriaturas eficazmente em batalha. Wang Yuan pulou subitamente na frente do rosto do Ansem. Ele agarrou a mão dele, colocou-a no próprio peito e começou a chorar, ficou tão emocionado que não conseguia falar. Cara, se vai falar algo, só fale de uma vez. Ansem retraiu a mão rapidamente, com medo de que a próxima pergunta do Wang Yuan fosse uma proposta para dormir com ele. Mas Wang Yuan agarrou de novo a mão dele, não querendo soltar, depois disse com entusiasmo, você é como um verdadeiro irmão para mim. É uma das poucas pessoas que conseguem ver o meu talento. Você é o sol no meu céu, afastando as nuvens do desprezo. Você ilumina meu mundo, Ansem. Wang Yuan ficou emocionado de verdade. Ele não lutava muito, mas, devido ao seu azar terrível, sua capacidade de atrair supercriaturas era uma vantagem enorme para Ansem. Como resultado, esta seria a primeira vez que seu traço seria um benefício. A família Wang, apesar de fornecer muitos recursos das várias caçadas, nunca o levou com eles por causa do azar que acompanhava. Apenas uma desventura ficava à espreita, quando Wang Yuan vagava. Depois de matar algumas criaturas, um inimigo muito mais temível estaria esperando por ele todas as vezes. Esta foi a primeira vez que lhe ofereceram um lugar em uma equipe.
Wang Yuan desejou ter conhecido Ansem antes e ficou eternamente grato por receber essa oportunidade. Oh, veja! Tenho um contrato aqui no meu bolso. É melhor dar uma olhada nele. As condições podem ser um pouco rígidas, mas é o que temos. Caçar supercriaturas não é um passeio no parque, afinal de contas. Ansem tirou o contrato do bolso e entregou para Wang Yuan. Ele formulou este contrato há algum tempo, enquanto montava uma equipe. Isso foi originalmente escrito para a rainha, só que ela não pôde voltar ao abrigo e assinar, visto que estava ocupada nos últimos dias. Agora que Ansem tinha considerado Wang Yuan um candidato adequado para a equipe, pensou que seria muito bom dar para ele por enquanto. Wang Yuan olhou por cima e assinou sem hesitar. As condições eram, assim como Ansem havia dito, rígidas. Só que isso não tirou seu desejo de assinar, porque os termos ainda eram justos. Ansem parecia feliz depois disso, então pegou de volta o contrato, assinou e deu uma cópia para Wang Yuan. Cara, você faz parte da minha equipe agora. Ansem sorriu para ele. Wang Yuan, todo animado, perguntou, patrão, temos quantas outras elites na equipe? Ah, deixe-me ver, 2. Apenas 2. Você e eu. Ansem achou melhor não esconder a verdade. Encontrar outras pessoas poderosas que ainda não faziam parte de um grupo ou gangue era difícil. Ele teve sorte de ter alguém que já não tinha obrigações, particularmente um que já havia desbloqueado o bloqueio genético. Mesmo que existissem muitas elites sozinhas, eles geralmente eram convidadas para grupos e gangues grandes casualmente, independentemente do status. Lá, poderiam colher benefícios e continuar treinando. As chances de qualquer elite aleatória se juntar ao Ansem, uma pessoa sem um histórico particularmente notável, eram baixíssimas. Wang Yuan não se importou com isso. Na verdade, ele já estava pensando em uma maneira de ajudar a causa do Ansem, então falou, patrão, conheço alguém que é muito poderoso. O cara é meu amigo, que tal a gente convidar ele para a equipe? Quem? Ansem sempre ficava intrigado com alguém que era descrito como muito poderoso. Era muito difícil caçar supercriaturas no segundo santuário sozinho, só que agora as pessoas estavam cientes da existência delas. Ninguém no segundo santuário ainda era capaz de matar uma, mas contratar outros para a causa não seria mais tão difícil. O nome dele é Lei Vu. Ele até pode não ser de uma família famosa e tal, mas a família dele possui uma habilidade especial. Chama-se Lança Sagrada do Raio Gigante. E eu já vi em ação e é muito poderosa. Ele é uma elite de topo e ainda não prometeu lealdade a nenhuma gangue ou causa. Sou um amigo próximo, então posso ser a conexão para ele se juntar, disse Wang Yuan. Ansem perguntou sobre Lei Vu, pois parecia o tipo de pessoa que seria necessário na sua equipe. Assim, decidiu seguir Wang Yuan e fazer uma visita a esse homem. Ansem foi incapaz de matar o dragão de escamas vermelhas como havia planejado, visto que foi devorado pelo elefante de ossos brancos. Só que ainda precisava de uma alma de besta de T-Rex, por isso, estava determinado a encontrar uma, de um jeito ou de outro. Felizmente, Lei Vu estava em um abrigo humano bem grande. Ansem queria aproveitar a oportunidade para dar uma olhada no mercado e ver se poderia conseguir uma alma de besta de T-Rex de linhagem sagrada. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.